Livro 4. Contributo da Sagrada Comunhão. 1. A mesa eucarística é o ápice da economia sacramental. Tal como o batismo, também a mesa nos introduz na plenitude de Cristo, mas de modo diverso. Torna-nos o seu próprio corpo. Depois da unção, vamos à mesa. Encontra-se aqui o auge da vida. Chegamos aqui e nada mais nos falta para a felicidade que procuramos. Não é só a morte, a sepultura e a partilha de uma vida melhor que daí recolhemos, mas o próprio ressuscitado. Não são só os dons do Espírito, por mais numerosos que se possam receber, mas o próprio doador, o próprio templo sobre o qual se funda todo o universo dos dons. É certo que ele está presente em cada um dos mistérios, é nele que somos crismados e batizados. Ele é a nossa refeição. Está unido aos que foram iniciados e comunica-lhes os seus bens, mas não da mesma maneira em todos os ritos. Quando batiza, afasta a argila do mal, imprime a sua forma, quando crisma, põe em ação as energias do espírito de que ele próprio se tornou receptáculo, por causa da sua morte. Mas quando leva à mesa e dá o seu corpo a comer, transforma inteiramente aquele que é iniciado e dá-lhe em troca a sua própria disposição, e a argila que recebeu a feição do rei não é mais argila, mas tornou-se corpo do rei. E é inconcebível uma maior felicidade do que esta. A expor que a Eucaristia vem em último lugar. Já não é possível ir mais além nem acrescentar-lhe nada. É evidente que o primeiro requer o segundo e este, o último, mas depois da Eucaristia nada mais há para onde caminhar. Aliás, é preciso parar aqui e tentar refletir sobre os meios para conservar o tesouro até ao fim. Ao recebermos o batismo, ainda não somos perfeitos. É necessário o sagrado mirom. Quando fomos batizados, o mistério produziu em nós todos os efeitos, mas algo ainda nos faltava para sermos perfeitos, porque ainda não possuímos as obras os dons do Espírito Santo, que dependem do Santíssimo Mirom. O Espírito Santo ainda não permanecia com estes dons que tinham sido batizados por Filipe e, por isso, ainda foi necessária a imposição das mãos de João e de Pedro. Na verdade, não descer ainda sobre nenhum deles, pois tinha apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então, impondo as mãos sobre eles, recebiam o Espírito Santo. Atos 8,16. Uma vez recebido o Espírito Santo e manifestada em nós a sua virtude, possuímos certamente a graça que nos foi dada. Mas daí não segue necessariamente que todo o nosso ser se harmonize com o nosso benfeitor. Nem o Santíssimo Mirou garante que sejamos plenamente espirituais. Tudo continua ainda possível. Pode acontecer que tenhamos de dar contas e nada impede que, apesar de termos sido iniciados nos mistérios, os dons sejam eliminados e nos faltem, portanto, o necessário. Temos muitos testemunhos desta verdade. No tempo dos apóstolos foi assim como os coríntios. Cumulados dos dons de espírito, profetizavam, falavam em línguas, dando ainda prova de outros carismas. No entanto, estavam muito longe de ser, de uma vez por todas, santos e espirituais. Tanto mais que não se livravam da inveja, da ambição desmedida, da discórdia e de toda a espécie de males. Disso os censura Paulo quando escreve: Sois carnais e caminhais segundo o homem. 1 Coríntios 3,3. Era de facto espirituais, pelo menos, quanto às graças recebidas, mas ainda não eram suficiente para expelir da sua alma todo o mal. A única garantia é a sagrada mesa, em que Cristo permanece em nós e nós nele. O mesmo não acontece na Eucaristia. Aqueles em quem o pão da vida cumpriu a sua obra, que é preservá-los da morte, e que não têm nem trazem para a refeição nenhuma má disposição, ninguém lhes poderá censurar algo semelhante. É impossível, sim, impossível que este rito cumpra plenamente a sua obra e que subsista qualquer maldade naqueles que a receberam. Porquê? Porque a eficácia deste rito consiste justamente em que nada falta aos que lhe se submetem. A promessa ligada à mesa faz-nos habitar em Cristo e Cristo em nós, porque está escrito: Ele permanece em mim e eu neles. João 6,56. Mas se Cristo permanece em nós, que é que ainda pode faltar? Que bem nos pode escapar?
Se permanecemos em Cristo, o que mais podemos desejar? Ele é para nós ao mesmo tempo hóspede e morada. Felizes somos nós por tal morada. Felizes somos nós sermos morada de tal hóspede. Que bem poderia faltar aos que assim são tratados? Que têm em comum com o vício os que aqui recebem o esplendor desta mesa? Que mal poderia subsistir depois de tal cúmulo de bens? Se há mal, poderá porventura subsistir? Se não há, terá a força de se aproximar quando Cristo tão perfeitamente se une a nós e inteiramente nos habita, se possa intimamente de nós e nos envolve. Impede que nos alcancem as flechas que nos assaltem do exterior, cobrindo-nos por todos os lados, porque Ele é a nossa casa. E se há mal dentro de nós, Ele o arranca e expele, porque é um hóspede que enche toda a sua casa. De facto, não é de qualquer coisa sua que nos tornamos participantes, mas dele mesmo. Não é qualquer raio ou luz que recebemos nas nossas almas, mas o próprio Sol, a ponto de nele habitarmos e dele sermos habitados, por ele sermos cingidos e o abraçarmos, a ele estarmos unidos e com ele formarmos um só espírito. A alma e o corpo e todas as faculdades tornam-se prontamente espirituais, porque a alma se une à alma. O corpo se une ao corpo e o sangue se mistura ao sangue. Qual é a consequência? O mais forte e o mais excelente vence o mais débil. O divino vence o humano e, como diz Paulo, falando da ressurreição, o que é mortal é absorvido pela vida. 2 Coríntios 5,4. E ainda, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. A Sagrada Mesa produz uma união entre Cristo integral e o homem todo. Ó sublimidade dos mistérios! Como é espantoso que a mente de Cristo se una à nossa mente, a vontade à vontade, o corpo ao corpo e o sangue se funda com o sangue. O que acontece à nossa mente vencida por aquela vontade bem-aventurada e ao nosso barro submetido por aquele fogo? Paulo mostra que as coisas acontecem assim quando afirma que já não tem mente própria, nem vontade, nem vida, mas Cristo é tudo em si. Diz ele: temos o pensamento de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Procurai uma prova de Cristo que fala em mim. 2 Coríntios 13,3. Julgo que também eu tenho o Espírito de Deus. 1 Coríntios 7,40. Amo-vos profundamente nas entranhas de Jesus Cristo. Filipenses 1,8. De onde se vê que ele tinha a mesma vontade de Cristo. Por fim, resumindo, escreve: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2,20. Tão perfeito é o mistério da comunhão, de preferência a qualquer outro sacramento que conduz ao ápice de todos os bens. Aqui reside o objetivo derradeiro de todo o esforço humano. Nele alcançamos Deus e Deus une-se a nós na união mais perfeita, que união poderá, de facto, ser mais absoluta do que esta, por quem nos tornamos um só espírito com Deus. 2. A Eucaristia aperfeiçoa a obra de todos os mistérios. A Eucaristia procede e completa o batismo e o mirum. A Eucaristia é, entre todos os sacramentos, o único que confere a perfeição aos outros mistérios, apoios na sua própria celebração, porque sem ela não poderiam conceber a perfeição, e sustém-nos ainda depois de serem conferidos, quando for necessário reanimar nos que os receberam o fulgor infundido pelos mistérios e obscurecido pelas trevas do pecado. De facto, fazer viver de novo os homens que desfalecem e morrem pelo seu pecado é efeito somente da Sagrada Mesa. Pois não é possível às forças humanas reerguer o homem decaído, nem a malícia dos homens pode ser vencida pela justiça humana, uma vez que o pecado causa ofensa ao próprio Deus. Ofende a Deus pela transgressão da lei. Romanos 2,23. É necessária uma força mais que humana para poder cancelar a culpa. Que o mais pequeno ofenda o maior é muito fácil, mas não é possível compensar injúria com uma honra proporcionada, sobretudo quando o ofensor está em débito de muitos bens em relação ao ofendido, e esse o ultrapassa tanto que nem é possível medir a distância que nos separa. A Eucaristia precede e completa todo o nosso esforço e toda a nossa lei.
Quem procura cancelar a culpa e resistir ao ultrajo, a honra tirada deve oferecer mais do que o estritamente devido. Isto é, não só restituir, mas também acrescentar algo em compensação pela ofensa. Mas quando alguém nem sequer está à altura, por pouco seja, de se aproximar do equilíbrio, quem poderá reclamar dele um suplemento? Não é, pois, possível que um homem, ao apresentar a própria justiça, consiga reconciliar-se com Deus. Nem a antiga lei pode abolir a inimizade nem o esforço humano. É suficiente para que aquele que agora vive no regime da graça possa obter uma tal paz. Num caso e noutro se trata de obras de poder humano e de justiça humana. Ora, até mesmo a lei é chamada justiça humana pelo bem-aventurado Paulo, que, aludindo à antiga lei, escreve: por terem procurado estabelecer a sua própria justiça, não submeteram à justiça de Deus. Romanos 10:3. A antiga lei contra os nossos males podia apenas predispor para a salvação e tornar dignos da mão do médico, pois a lei serviu-nos de guia até a vinda de Cristo. Gálatas 3:24. Também o bem-aventurado João batizava em vista do que havia de vir. Atos 19:4. Em suma, toda a sabedoria dos homens e todo o seu trabalho é como que um prelúdio e uma preparação para a verdadeira justiça. Como não podíamos por nós próprios suscitar a nossa justiça, o próprio Cristo tornou-se para nós justiça de Deus, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Na sua carne destruiu a inimizade. Efésios 2:14, 16. E reconciliou Deus conosco, não só com a nossa natureza em geral, nem só no momento da sua morte, mas todas as vezes e com cada homem, como outrora na cruz, e agora convidando-nos para o banquete, logo pedimos perdão, arrependidos dos nossos pecados. Só Ele pode prestar ao Pai toda a honra devida e reintegrar a honra retirada, aquela com a sua vida, esta com a sua morte. Com a morte que suportou na cruz para a glória do Pai, paga o resgate da nossa ofensa, com um preço tão alto que realmente reentrega asas à honra de Deus. Aquela honra de que estávamos em débito pelos nossos pecados, e com a sua vida deu ao Pai toda a honra que lhe pertencia dar e ao Pai receber. De facto, para além das muitas grandiosas obras por ele realizadas e pelas quais ele deu ao Pai a maior honra possível, Cristo deu-lhe glória, quer com a vida isenta de todo o pecado, quer com a observância exata e perfeita das suas leis. Não só pelos seus próprios atos, de facto diz: guardei os mandamentos do meu Pai, João 15:10, mas também as leis por ele instituídas como normas para a vida dos homens, pois só ele deu a conhecer e implantou sobre a terra a sabedoria celeste. Deu glória, por fim, ao Pai com os milagres de que proclamava ser o autor o próprio Pai. Só Cristo é, de facto, no seu corpo, glória a Deus e salvação dos homens. Além de todas estas obras, não há quem não veja que Cristo deu ao Pai a glória que lhe pertencia pelo simples facto de ter vindo para o meio dos homens e de se ter unido assim tão perfeitamente à nossa carne. Pois esta é a demonstração mais clara e completa da bondade daquele que o enviou e do seu amor pelos homens. Deus, na sua economia, beneficiou de tal modo o género humano que não poupou nada do que pudesse ajudá-los. Pelo contrário, pôs na nossa natureza toda a sua riqueza, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. É, pois, evidente que, no Salvador, conhecemos o limite extremo do amor divino pelos homens, e pelo que realizou foi o único a ensinar aos homens com as suas obras enquanto Deus amou o mundo. João 3:16. E quão grande foi a solicitude que ele teve para com o género humano. A partir desse facto, Cristo, apresentando como sinal suficiente da sua infinita benignidade, levou Nicódemos a reconhecer o amor do Pai pelos homens. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se o Pai não pôde conceder graças maiores e mais belas do que aquelas que influiam na natureza humana na descida do unigênito, é evidente que não lhe
pode dar glória maior pela sua bondade e pelo seu amor pelos homens do que aquela que ele recebe pela encarnação do seu Filho. Por isso, o Salvador, na sua própria pessoa, dá ao Pai uma honra digna dele e daquele que o gerou. De facto, o que é que pode dar maior honra a Deus senão a manifestação de que Ele é sumamente bom? És a glória que já antes lhe era devida e que nenhum homem lhe podia prestar. Por isso diz: Se eu sou Pai, onde está a minha glória? Malaquias 1,6. Só ao unigênito era possível prestar cabalmente toda a honra que convém ao Pai. De facto, depois de ter cumprido toda a sua obra para a glória do Pai, querendo significar que só ele podia levar a cumprimento tal empresa, diz: Eu te glorificarei na terra e manifestei o teu nome aos homens. João 17, 4 e 6. Ele é o Verbo, a imagem perfeita do Pai, o esplendor da glória e a imagem da sua substância. Hebreus 1,3. E porque ele, ao unir-se a uma carne, se tornou acessível às Escrituras dotadas de sentidos, anunciou plenamente o querer benevolente da inteligência que o preferiu. Creio que se ilude justamente a isto. Quando o Salvador responde a Filipe que desejava ver o Pai, quem me vê, vê o Pai. João 14,9. Por isso diz Isaías, o seu nome será chamado Anjo do Grande Conselho. Isaías 9,5. Só o Filho destruiu no seu corpo o muro da separação entre nós e o Pai. Nada, pois, descurando pela glória do Pai, o unigênito é o único que destrói o muro da inimizade, Efésios 2,14, e liberta o homem de suas culpas. Pela sua outra natureza, isto é, pela nossa natureza humana, o próprio Jesus, que possui duas naturezas, deu honra ao Pai e, pelo seu corpo e sangue, entrançou para o Pai esta admirável coroa de glória com o seu corpo e o seu sangue. Por isso, o corpo de Cristo é o único remédio contra o pecado e o seu sangue é a única libertação das culpas. O Verbo encarnou a fim de dar glória ao Pai, e como diz o próprio Salvador, para isso nasceu e veio ao mundo. João 18,37. E durante todo o tempo da sua vida levou a cabo a obra inteira que visava a glória do Pai, e em vista disso suportou a dor de modo incomparável. De facto, o corpo de Cristo tornou-se o receptáculo da plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Não conheceu qualquer pecado. 2 Coríntios 5,21. Cumpriu toda a justiça. Mateus 3,15. Para a palavra, com a palavra e com as obras anunciou aos homens, seus congêneres, o Pai que não conheciam. Foi imolado na cruz. Ao aproximar-se da imolação, angustiou-se, agonizou, exudou. Lucas 22,44. Foi traído e preso e suportou juízos iníquos. Finalmente, como diz Paulo, deu o belo testemunho diante de Pôncio Pilatos, 1 Timóteo 6,13, e pagou o seu testemunho com morte e morte de cruz, Filipenses 2,8. Aceitou os flagelos no seu dorso, os cravos nas mãos e nos pés, a lança no seu lado, João 20, 25 a 27. Foi flagelado e sofreu, foi pregado no madeiro e padeceu. Este sangue, ao brotar das chagas, apagou o sol, Lucas 22,45. Fez tremer a terra, Mateus 27,51. Santificou o ar e lavou todo o mundo da imundície do pecado. Por isso, precisamos do seu corpo, muitas vezes, para sermos fortalecidos no nosso caminho de salvação. Por isso, assim como a lei escrita carecia absolutamente da lei espiritual, a lei imperfeita tinha necessidade da lei perfeita. É incapaz de tornar perfeito aquele que a observava precisava da que é apta. Assim também tem necessidade do sangue da nova aliança e do corpo imolado os que depois do batismo pecaram contra a graça recebida e, com esforço e lágrimas, procuram regressar, porque nada de proveitoso conseguem sem este corpo e este sangue. Aliás, o bem-aventurado Dionísio diz que nem sequer as sagradas iniciações podem iniciar perfeitamente ou produzir os seus efeitos se não se lhes acrescentar o sagrado banquete. Muito menos se pode acreditar que o esforço e a justiça dos homens possam apagar os pecados e produzir tais efeitos. Entre os sagrados mistérios, um em particular desliga, sem dúvida, de toda a condenação diante de Deus juiz, os que se arrependem dos seus pecados e se acusam aos sacerdotes. Todavia,
nem mesmo a confissão teria eficácia se não se participasse do sagrado banquete. Por isso somos batizados uma vez, mas aproximamos da mesa muitas vezes. Sendo homens, acontece sempre ofender a Deus, e quando procuramos apagar a culpa, é necessário converter-nos, esforçar-nos, triunfar do pecado. Mas tudo isso não poderá atuar contra o pecado se não lhe juntar a Eucaristia, o único remédio para os males humanos. Assim como a boa oliveira, enxertada na oliveira brava, a transforma inteiramente em si mesma e o fruto deixa de ser propriedade do zambujeiro, assim também a justiça dos homens, que por si nada aproveita, depois de estarmos unidos a Cristo e recebermos a comunhão da sua carne e do seu sangue, pode imediatamente produzir os maiores bens, a remissão dos pecados e a herança do reino, bens que são fruto da justiça de Cristo. Assim como na Sagrada Mesa recebemos o corpo de Cristo, um corpo formado de elementos mais fortes que prevalecem, assim também é normal que a nossa justiça, por efeito da comunhão, se torne uma justiça cristiforme. 3. A Eucaristia une-nos perfeitamente a Cristo. Somos um corpo, uma alma, um espírito em Cristo. A palavra somos corpo de Cristo e seus membros, cada um pela sua parte, 1 Coríntios 12, 27, não deve entender somente do corpo, mas é mais justo atribuir tal comunhão à alma e à sua atividade própria, a palavra, aquele que se o Nosso Senhor constitui com ele um só espírito. 1 Coríntios 6,17. Mostra que esta comunhão e união que se realiza, sobretudo no espírito e na alma. De facto, ele não revestiu só um corpo, mas tomou também uma alma, um espírito, uma vontade e tudo o que é humano, a fim de se poder unir a nós em tudo e nos invadir inteiramente, fundindo-nos em si, unindo tudo o que é seu a tudo o que é nosso. Esta união e esta harmonia cessam somente quando pecamos, porque em comum com Ele só não possuímos o pecado. Tudo mais é comum. Ele o recebeu de nós no seu amor pelos homens e o uniu a nós por um amor ainda maior. Sendo Deus, desceu à terra e da terra fez-nos subir ao alto. Fez-se homem e o homem foi feito Deus. Liberta totalmente da vergonha a natureza humana, triunfando do pecado com um só corpo e uma só alma, e livra cada homem dos seus pecados, unindo-o a Deus. Eis a sua maior afeição. Como não era possível elevar-nos à participação dos seus bens, ele, descendo até nós, compartilha a nossa condição e funde-se tão perfeitamente com o que assumiu que, ao dar-nos o que de nós tomou, se comunica a si mesmo. E ao participarmos de uma carne e de um sangue humano, recebemos na alma o próprio Deus e ainda o corpo de Deus, o sangue e a alma de Deus, o espírito e a vontade de Deus, não menos do que um homem. Era, pois, necessário que fosse Deus e se tornasse humano o remédio da minha enfermidade. Se fosse unicamente Deus, não poderia assim unir-se ao homem. Como podia Deus tornar-se o nosso alimento? Por outro lado, se tivesse sido só aquilo que nós somos, não teria podido produzir semelhante efeito. Mas na realidade, ele é simultaneamente um e outro. Assim, enquanto o homem une-se a nós e funde-se com os homens como seus congêneres, enquanto Deus tem o poder de elevar a natureza humana, de lhe dar a vida e de a assumir em si. Quando há forças que se encontram, as forças superiores não permitem às inferiores permanecer no seu estado primitivo. Assim, o ferro, quando se expõe ao fogo, já não é ferro. A terra e a água, quando recebem o fogo, mudam de propriedades. Ora, se entre forças homogéneas e as mais fortes agem assim sobre as menos fortes, que se há de pensar desta força de natureza superior? O Verbo, ao fazer-se carne, transforma a nossa carne. É, pois, evidente que Cristo se derrama em nós e se une a nós e, por outro lado, nos muda e transforma em si. Como pequena gota d'água derramada no imenso oceano de ungente perfumado, tal é a virtude deste óleo nos que nela se encontram, torna-nos perfumados, faz respirar esse perfume, mas além disso, transforma o seu corpo, o seu próprio ser, no perfume desse ungento que por nós foi derramado. Somos o bom odor de Cristo. 2 Coríntios 2,15.
Tais são a virtude e a graça do banquete para aqueles que nele foram iniciados, com condição de que se aproximem puros de todo o mal e que, depois, não introduzam em si nenhuma maldade. Se assim estivermos preparados e nos encontramos com tais disposições, nada impedirá que Cristo nos esteja tão perfeitamente unido. É grande este mistério. Efésios 5,32. Diz o bem-aventurado Paulo, enaltecendo esta união. São estas as núpcias tão celebradas nas quais o esposo puríssimo conduz a igreja como virgem desposada. É aqui que Cristo alimenta o coro dos que o rodeiam e só por este sacramento somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Gênesis 2,23. E é assim que o apóstolo, elucidando estas núpcias, nos apresenta Cristo como o esposo. Efésios 5,32. Como aquele que tem a esposa, segundo diz João, ao conduzir-lhe a sua noiva. Este mistério é luz para os que já são puros, purificação para os que ainda estão em vias de se purificar e uns para a luta os atletas que combatem contra o maligno e as paixões. A uns, como aos olhos já curados de cegueira, resta apenas acolher a luz do mundo. João 8,12. E os que ainda têm necessidade da força purificadora, que melhor purificação poderão encontrar além desta? O sangue de Jesus, o Filho de Deus, purifica-nos de todo o pecado. 1 João 1,7. Assim diz João, o discípulo predileto de Cristo. Cristo, na sua paixão, combate a nossa semelhança e vem em nossa ajuda. Quanto à vitória sobre o maligno, ninguém ignora que só Cristo a trouxe. O seu corpo ergue-se como único troféu contra o pecado e por ele, no qual sofreu e venceu a prova. Hebreus 2,18. Pode socorrer os que lutam. Como a carne nada tinha em comum com a vida espiritual, antes a odiava e combatia, a carne tem desejos contrários ao espírito. Gálatas 5,17. Precisamente por isso foi pensada uma carne contra a carne, uma carne espiritual contra a carne terrena. 1 Coríntios 5,44 a 49. Assim a lei carnal é revogada pela lei de uma carne. Uma carne submete-se ao espírito e ele vem em nossa ajuda contra a lei do pecado. Ninguém podia, pois, viver a vida espiritual enquanto não estivesse formada a carne bem-aventurada de Cristo. Nem sequer a lei podia de facto ser cumprida enquanto não existisse uma altíssima sabedoria. Ela nada podia sobre o homem, porque a nossa natureza nos levava ao triste destino que nos é o natural. A lei estava enferma por causa da carne. Romanos 8,3. Era necessária outra carne, capaz de lhe dar vigor, porque o que era impossível à lei, por causa da fraqueza da carne, Deus, ao enviar o seu próprio Filho na semelhança da carne do pecado, condenou o pecado da carne. Por isso, todos necessitamos desta carne e nos refazemos continuamente na Santa Mesa, para que a lei do Espírito seja em nós eficaz e não haja espaço algum para a vida da carne, nem a carne tenha tempo de ser atraída pela terra, como os corpos pesados, quando lhes falta a sustentação. Este mistério é perfeito sob todos os aspectos. Nada há de que os iniciados careçam, que ele não o conceda de modo eminente. Mas porque levamos este soro em vasos de barro, 2 Coríntios 4,7. E a matéria corrompida não permite que o selo permaneça inalterado. Nós limitamos a tomar o remédio uma só vez, mas incessantemente o tomamos. É necessário que o oleiro esteja sempre junto da sua argila e repetidamente repare a sua forma confusa. Também nós devemos sem cessar tirar proveito da mão do médico, para que repare a matéria que se esmigalha e reendireite a vontade que se dobra, e não sobrevém inesperadamente a morte. De facto, quando estávamos mortos pelos pecados, Deus restituiu-nos à vida com Cristo. Efésios 2,5. E o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivente. Hebreus 9,14. É a força da Santa Mesa que nos dá a vida verdadeira a partir daquele coração bendito, do qual também nos vem o vigor para adorarmos a Deus de coração puro. Se adorar a Deus de coração puro é submeter-se, obedecer, fazer tudo segundo a moção, não vejo então quando poderemos ser mais submissos a Deus do que no momento em que nos tornamos seus membros. Que submissão maior se poderia encontrar do que a submissão dos membros à cabeça?
O pão da vida dá agora aos iniciados a dignidade de serem membros de Cristo de um modo mais perfeito do que qualquer outra iniciação. Quem se nutre do pão terreno transforma-o na sua carne, mas quem se alimenta do pão sacramental é transformado em sacramento. Tal como os membros vivem em virtude da cabeça e do coração, assim também aquele que me come viverá em mim. Vivemos certo por efeito do alimento. João 6,57. Mas não é assim que atua esse sacramento. O alimento, se não for vivo, não poderá dar-nos a vida por si mesmo. Mas como contribui para a vida que afeta o corpo, parece ser causa da vida para aqueles que a ele recorrem. O pão de vida é também vivo, e é por ele que vivem verdadeiramente os que dele participam. O alimento transforma-se naquele que o come. O peixe, ou o pão, ou qualquer outro alimento, torna-se sangue do homem. Mas aqui ocorre o contrário. O pão de vida é que atua sobre aquele que dele se alimenta, muda-o e transforma-o em si, e papel que pertence normalmente ao coração e à cabeça. Somos movidos e vivemos em função dele, da sua vida. O próprio Salvador, querendo mostrar que não nos traz a vida biológica à maneira dos alimentos, mas que, possuindo-a em si mesmo, nula infunde, tal como o coração ou a cabeça, e dão aos membros, diz ser ele o pão vivo. João 6,51. E acrescenta: quem me come também viverá por mim. João 6,57. 4. Eucaristia. Os homens tornam-se filhos de Deus, capazes de lhe obedecer o culto espiritual. A comunhão com Cristo vem da participação na carne e no sangue. É, pois, óbvio que venerar Deus em espírito e verdade, João 4,23, adorá-lo de coração puro, é efeito da Santa Mesa. Estes mistérios comunicam-nos a graça de sermos membros de Cristo e por isso semelhantes a Ele. Além disso, estamos mortos. Estando mortos, não podíamos servir ao Deus vivo. De resto, não podemos estar vivos e desprendidos das obras mortas, sem nos saciarmos continuamente neste banquete. De facto, assim como Deus é Espírito e os seus adoradores hão de adorá-lo em espírito e verdade, João 4,24, assim também hão de estar vivos os que se propõem a adorar o Deus vivente, porque Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mateus 22:32. A vida reta e virtuosa é já servir a Deus, mas essa é a tarefa dos servos. Quando tiveres feito todas estas coisas, diz o Senhor, dizei, somos servos inúteis. Lucas 17:10. Mas este culto é só próprio dos filhos. E nós não fomos chamados para o coro dos servos, mas para os filhos. Por isso comungamos a sua carne e o seu sangue. Os filhos têm o mesmo sangue e a mesma carne. Hebreus 2,14. Assim como ele pode se tornar pai e poder dizer: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Hebreus 2,13. Assumiu a nossa carne e o nosso sangue. Assim também nós, para sermos seus filhos, devemos tomar parte na sua carne e no seu sangue. Deste modo, por obra do sacramento, não só nos tornamos seus membros, mas também seus filhos, de modo a adorá-lo, com submissão e de boa vontade, como filhos, e também com desvelo, como membros. A adoração é tão admirável e extraordinária que requer uma e outra imagem, a dos filhos e a dos membros, pois não é suficiente só para uma dar a conhecer a realidade. Será porventura estranho que, sem possuirmos um movimento próprio, sejamos movidos por Deus, tal como os membros pela cabeça? Será assim tão singular sermos submissos ao Pai dos Espíritos, como aos pais segundo a carne? Verdadeiramente extraordinária, porém, é a união das duas coisas. Porquanto, salvaguardando a autonomia da mente como filhos, podemos ser submissos como membros. Disparidade de adoção entre os homens e como filhos de Deus. A filiação pela graça e a adoção divina consolidam-se na Santa Comunhão. Tal é o efeito da adoção filial que aqui enaltecemos. Não se funda numa palavra como as adoções humanas
e não se limita a conferir honra anexa. Com efeito, entre nós, os filhos adotivos partilham apenas o nome como os verdadeiros filhos, e o pai só é comum entre eles neste ponto, porque não há aí nascimento nem dores de parto. Aqui, porém, trata-se de um verdadeiro nascimento e de uma verdadeira comunhão com o Filho único, não só do nome, mas da própria realidade do sangue, do corpo, da vida. Quando o próprio Pai reconhece em nós os membros do Filho único e encontra nos nossos rostos a imagem do Filho, que pode haver de mais extraordinário? Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Mas por que falo eu da adoção quando a adoção divina estabelece um vínculo mais estreito e um parentesco mais íntimo do que a filiação natural? De tal forma que os cristãos assim regenerados são mais filhos de Deus do que dos próprios pais, na mesma medida em que eles são mais filhos dos seus pais do que aqueles que se lhe juntaram por adoção. Quem é que torna reais e verdadeiros os nossos pais? É o facto de termos a carne da sua carne e de a nossa vida ter sido constituída a partir do seu sangue. Assim acontece também com o Salvador. Somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. Gênesis 2:23. Mas é grande a distância entre uma e outra comunhão. Na geração natural, o que é agora é o sangue dos filhos, já não é o sangue dos pais, mas era dos pais antes de ser dos filhos. Precisamente nisto consiste a geração. O sangue que agora é dos filhos antes era dos pais. Mas o efeito do sacramento é este. O sangue pelo qual vivemos é agora sangue de Cristo. E a carne a que o mistério agora nos associa é o corpo de Cristo. Comuns são ainda os membros e comum é a vida. A verdadeira comunhão sobrevém quando a mesma coisa pertence simultaneamente a dois seres. Quando ambos a possuem, mas agora este e depois aquele, já não se trata de comunhão, mas sim de distinção. Não é um elemento de união, porque não está presente em ambos do mesmo modo, mas um só dos dois a possui. Na verdade, não têm nem nunca tiveram uma comunhão recíproca em coisa alguma. Contudo, visto que o elemento que antes era de um e agora pertence ao outro é o mesmo, existe uma certa espécie de comunhão. O mesmo acontece quando pessoas moram na mesma casa, se residem nela, uma depois da outra, não se pode dizer que coabitam. Também não têm em comum o poder, os trabalhos e as preocupações, se uma suceder à outra, porque para isso seria necessário, além de habitarem no mesmo lugar e de se ocuparem dos mesmos trabalhos, usar deles na mesma altura. Assim também o nosso assunto, que nos ocupa, não se tem inteiramente em comum com os pais e a carne e o sangue, uma vez que eles não partilham ao mesmo tempo a mesma coisa que nós, mas comungamos verdadeiramente com Cristo porque Ele tem sempre em comum connosco o corpo, o sangue, os membros e tudo mais. Mas se o ter em comum a carne e o sangue é que faz de nós filhos, é evidente então que recebemos da Santa Mesa um parentesco mais estreito com o Salvador do que através da natureza dos nossos pais. Além disso, visto que Ele nos deu a vida e nos formou, não se separou de nós depois de nos ter gerado, mas está sempre presente e unido, e é justamente pela sua presença que Ele nos dá a vida e nos constitui. Nada impede os já separados de seus pais de continuarem a viver, mas aos que estão separados de Cristo não lhes resta exceto morrer. A geração humana divide, a divina une. E por que não dizer algo de mais admirável? Os filhos não conseguem firmar-se na sua individualidade sem se separar dos pais. Aliás, o ato pelo qual uns geram e os outros são gerados é o princípio da sua separação. Em contrapartida, a filiação segundo os mistérios consiste em estar unido e em comungar. Separar-se é morrer e deixar de existir. Portanto, se o nome de parentesco requer uma certa comunhão e indica, como é óbvio, os que estão ligados pelo sangue comum, não existe uma só união de sangue, um só parentesco e filiação, a comunhão em Cristo. Por isso, esta última eclipsa a própria geração física, quando elas se encontram nos mesmos sujeitos.
A quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. E entretanto eles tinham nascido, e os seus pais eram carne. E esse nascimento precedera aquele que, mas o segundo ultrapassou de tal modo o primeiro, que não lhe resta nem o rastro nem o nome. Assim o pão sagrado, ao introduzir o homem novo, desenraiza e lança fora o homem velho. Também isto é obra da Santa Mesa. De facto, aqueles que o receberam não nasceram do sangue. João 1,12. Mas então, quando o recebemos, procuremos compreender a palavra tomai. Mateus 26, 26. E vejamos o propósito de que sacramento ela é dita. É evidente que esta palavra nos convida ao banquete em que verdadeiramente tomamos Cristo nas nossas mãos, o recebemos na nossa boca, o introduzimos na nossa alma, o unimos ao nosso corpo e o misturamos com o nosso sangue. E assim é justamente tomai, porque os que assim recebem o Salvador e em si constantemente o guardam, têm nele uma cabeça bem ajustada e são para ele membros bem ajustados. É lógico que os membros e a cabeça nasçam do mesmo nascimento. A carne do Salvador não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Espírito de Deus. João 1,13. Com efeito, o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Mateus 1,20. Convinha, pois, que também os membros assim nascessem, de modo que o nascimento da cabeça fosse igualmente o nascimento dos seus membros bem-aventurados. É pelo mesmo movimento que a cabeça é gerada e os membros são constituídos. De facto, separar cada um o nascimento é o próprio princípio da vida e nascer é começar a viver, porque Cristo é a vida dos que a Ele aderem. Então eles próprios nasceram quando Cristo entrou nesta vida e nasceu. Tal é o cúmulo de bens que nos vem da Santa Mesa. Ela liberta-nos da condenação, destrói a vergonha nascida do pecado, restaura em nós a beleza e liga-nos a Cristo com laços mais fortes do que os da natureza. Numa palavra, a comunhão, mais do que qualquer outro sacramento, torna-nos perfeitos no verdadeiro cristianismo.